Meus amigos, já estou aqui no estúdio com o promotor. Pode mostrar aqui, por gentileza? Promotor, tem um promotor que está aqui no estúdio com o Paulo Roberto, da Balanço Geral, e nós estaremos conversando já com ele a respeito desse assunto que eu vou chamar agora. São milhares de crianças em abrigos no Brasil, muitas disponíveis para adoção. E a burocracia é muito grande no país, principalmente quando se trata das inadotáveis. São aquelas portadoras do vírus HIV. Confira, é triste, vamos debater esse assunto. Veja. O quarto completinho para receber suas donas. As roupas sobre a cama. No quintal, a casinha de bonecas. Só faltam as crianças. O casal Aristéia e Alberto lutam para adotar 3 irmãs com idades entre 3 e 9 anos. E todas são portadoras do vírus HIV. Mas entraves na justiça dificultam essas crianças de terem um novo lar. A menina de 13 anos de idade, em razão desta demora, ela foi abrigada com 1 mês de vida e até hoje o processo dela não está concluído de destituição do poder familiar. Em razão dessa ausência de destituição, ela não pode estar conosco. Mas a gente tem que deixar claro que essa ausência da destituição não impediria que ela estivesse. Se o Juizado da Infância e da Juventude de Curitiba aplicasse o artigo 157 do Estatuto, permitindo que as crianças, ainda que provisoriamente, aproveitassem aquilo que nós estamos querendo oferecer. Samuel e Gabriela estão numa situação parecida. Vivem a ânsia para adotar uma menina que também é portadora do vírus que querem ter em casa. O quartinho dela, compramos todos os móveis, deixamos tudo pronto para recebê-la com carinho, com amor. E infelizmente, desde outubro de 2009, o quarto está pronto, mas ela não está conosco. No caso deles, o processo que deveria durar 120 dias já foi muito além disso. E faz 1 ano e meio, o processo dela está parado, não acontece, ou se anda morosamente. Alberto, que é advogado, reclama do silêncio da justiça. É um silêncio sepulcral. Por quê? Eu fui 2 vezes na corregedoria, falei com o juiz Roberto Negrão, e ele me recebeu muito bem, só que eu fiz uma representação no dia 18 de fevereiro, e até o momento eu estou esperando a resposta. Eu tentei até depois marcar com o Dr. Noerval, que é o chefe da corregedoria, e gostaria de saber dele, pessoalmente, se for possível, né, que a corregedoria me dá um retorno, né, porque até hoje nós não estamos tendo nenhuma resposta quanto ao nosso pedido de correção parcial na vara de Curitiba. A estimativa é que no Brasil existam 80 mil crianças e adolescentes vivendo em abrigos, mas de acordo com o Cadastro Nacional, apenas 5 mil estão aptas para adoção. Uma diferença que pode esbarrar na falta de estrutura e de pessoal para avaliar cada caso, que leva em consideração desde a possibilidade da criança voltar para a família biológica, assim como as condições do casal que quer adotar. Para esse promotor é possível sim agilizar os processos de adoção no Brasil. Isto com a colaboração das pessoas e com mais equipes interprofissionais. Nós temos que ter equipes técnicas interprofissionais a serviço das entidades de acolhimento e também a serviço do Poder Judiciário. E equipes técnicas qualificadas e que sejam em número suficiente para poder cumprir o seu papel adequadamente. E ele está aqui, o promotor, agora com o Paulo Roberto aqui. Doutor Murilo, essa burocracia para adotar as crianças de uma forma geral, isso pode ser quebrado, pode ser resolvido, doutor? Veja, primeiramente eu não diria que é uma burocracia, são cautelas necessárias que a justiça precisa ter para que nós possamos ter certeza que aquela adoção ela é vantajosa para os interesses da criança. Então, nós não estamos querendo burocratizar o processo, sim cumprir aquilo que a lei determina, né? E a lei, ela prevê essas cautelas, prevê os estudos sociais, as avaliações interprofissionais, justamente para que nós possamos ter a responsabilidade quando nós entregamos uma criança para adoção, já que a adoção, ela é para a vida toda, não é uma medida que vai se encerrar em pouco tempo, ela é para toda a vida como uma filiação biológica. Agora, é importante deixar claro, não existem crianças inadotáveis. Todas as crianças e adolescentes, elas são adotáveis. E, inclusive, a previsão legal é para que haja um estímulo para crianças maiores de 3 anos, para grupos de irmãos, para crianças com deficiência ou com alguma doença, como no caso até do HIV, portadores do vírus HIV. Aquelas crianças que elas hoje não estão tendo colocação familiar, porque, em muitos casos, as pessoas que se habilitam para adoção não querem adotar esse tipo de criança. E nós queremos que essas pessoas elas reflitam melhor a respeito
para que elas possam considerar a adoção daquelas que hoje já estão em condições de serem adotadas. Então, até uma previsão legal para que a própria Justiça, o próprio Poder Judiciário, através de equipes técnicas, aí nós sempre temos cobrado, né, a maior estrutura do Poder Judiciário, para que nós tenhamos equipe técnica para atender todas as comarcas do Estado do Paraná e tenhamos mais servidores, né, mais equipes técnicas aqui em Curitiba, nas grandes comarcas, para que nós possamos fazer o trabalho de preparação das pessoas que vão adotar, para que nós possamos fazer avaliações criteriosas, para que nós possamos, inclusive, fazer uma análise adequada se aquele caso em particular ele deve ser encaminhado para uma adoção ou se é possível uma reintegração familiar. Porque muitas crianças que estão hoje nas instituições, elas podem retornar para casa. Elas teriam condições, talvez nem devessem ter sido afastadas da família em primeiro lugar. Agora, para isso, nós precisamos ter equipe técnica, precisamos ter pessoal qualificado para realizar esse trabalho. Permita-me aqui, Excelência, é o seguinte, mas a demora, o casal agora há pouco disse para nós aqui, 1 ano e meio aguardando. É assim mesmo, doutor? Casos em particular, nós não temos condições de avaliar porque... Não, sim, mas digo de uma forma geral. Demora quanto tempo? Não é para demorar. Né? O processo, por exemplo, de instituição no poder familiar, na forma da lei, ele tem uma duração máxima prevista de 120 dias. É o prazo máximo previsto para conclusão do processo, 120 dias. 120 de instituição. Agora, o que nós não sabemos é que se nesse ou naquele caso vai ser adequada a instituição. Porque em alguns casos, talvez na maioria, seja possível a reintegração familiar. E aí há uma previsão legal também para que nós possamos trabalhar as famílias. E aí eu preciso ter uma política pública, e é uma cobrança que nós também fazemos aos municípios, fundamentalmente, mas também ao Estado, mas especialmente aos municípios, que os municípios desenvolvam políticas públicas de orientação, apoio, promoção social às famílias, para que nós possamos fazer com que as famílias biológicas, as famílias de origem das crianças, assumam suas responsabilidades e para que nós não precisemos afastar a criança da família para poder garantir a efetivação dos seus direitos. E claro, para aquelas crianças que foram afastadas, nós temos que também realizar um trabalho de resgate de vínculos ou manutenção de vínculos familiares. E naqueles casos em que não for possível isso, aí sim nós temos que agir com rapidez para impedir que a criança ela fique indefinidamente na instituição. Na forma da lei, no máximo a cada 6 meses tem que ser feita a reavaliação da situação jurídica e psicossocial de cada criança ou adolescente acolhida, e o tempo máximo de permanência numa instituição de acolhimento, né, o antigo abrigo, é de 2 anos. Então, quer dizer, os prazos eles são bem curtos, né, ou relativamente curtos. Doutor, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: como é que a justiça lida com as crianças que são devolvidas, vão para a adoção, depois são devolvidas, e com as crianças que são mais velhas, que estão nas instituições? Como é que os senhores lidam com isso? Primeiro, não há essa hipótese de devolução. A adoção é para a vida toda. A adoção é irrevogável, atribui a condição de filho ao adotado, inclusive sem qualquer designação discriminatória. E daí porque as pessoas que adotam têm que ser adequadamente preparadas. Às vezes a pessoa tem uma noção equivocada do que é uma adoção. A adoção ela atribui a condição de filho tal qual os filhos biológicos e ponto final. Então não há essa hipótese de devolução. Em algumas situações, nós chegamos ao absurdo de ter que destituir o poder familiar dos pais adotivos. E aí, evidentemente, o que se tem feito é, além da destituição, uma ação de indenização por danos morais, né, contra aqueles que receberam a criança e agora querem dispor dela, como se nós estivéssemos falando de um objeto qualquer. E é claro, tudo isso seria evitado se nós realizássemos um trabalho mais aprofundado de avaliação das condições de quem adota ou de quem pretende adotar e de preparação para que eles possam assumir de forma permanente, né, os deveres inerentes ao poder familiar que demanda uma adoção. Eu quero agradecer a sua presença. O senhor é muito bom de conversa, doutor. O senhor é bom de conversa, o senhor é bastante esclarecedor. Vamos marcar mais uma oportunidade com ele. Muito obrigado pela sua presença, estou muito agradecido, porque o senhor esclareceu muita coisa boa para quem está nos assistindo. Seja feliz, doutor. Igualmente. Obrigado. Meus amigos, daqui a pouco o Balanço Geral. Você vai saber